Oi, turminha, terceiro ano, tudo bem? Legal, né? A nossa aula de hoje de artes, vamos falar sobre o teatro, os personagens, um pouco do cenário, também da ação, como é feita, os figurinos, para que serve, como é que a gente vai saber o tempo do teatro, qual é a peça, identificar pelo cenário, tudo a gente vai saber um pouquinho. Bora começar? Paisagem do teatro, o espaço e a história. Para contar uma história, precisamos de alguns elementos essenciais, como personagem, a narrativa, o cenário e o figurino. São as partes que a gente possa identificar para destacar a parte para entender um pouco sobre o teatro. Bora começar com os personagens. Eles podem ser pessoas, animais ou seres imaginários. O teatro pode contar uma peça que fale muito mais sobre destaque os personagens dos animais, como na floresta, certo? A floresta vai trabalhar com o personagem humano, mas também trabalha mais com os animais. Eles podem também ser pessoas, uma peça que trabalha assim, uma cena que trabalha muito as pessoas humanas, personagens vivos. Imaginários, aquele que você imagina uma coisa que não esteja acontecendo, um personagem fantasioso, certo? Os personagens podem ser reais, do momento, ou de ficção, uma coisa imaginária, que ele esteja pensando que seja. A história pode ter muitos ou poucos personagens. Veja só, uma história que seja longa, grande, precisa de muitos personagens, eles precisam assim, de muito movimento. Então essa peça pode ser com poucas também, uma peça que seja assim, direcionada a um fato, a uma história em si. Ou pode ser uma peça grande que fala de vários temas, que várias histórias. Veja a imagem de uma cena de um teatro, certo? Observaram bem a imagem? Viram que pode ser que a imagem esteja com muitos personagens. Vamos conhecer um pouco sobre a ação que acontece na história. O que é que pode acontecer? Como é essa ação? Essa ação pode ser uma ação muito movimentada, pode ser uma ação calma, uma ação tranquila. Essa ação pode ser que os personagens sejam assim, de briga, de conversa. Então, a gente tem que ver o tipo da ação da história. O que é que a história quer levar, que você entenda, identifique a ação que conta na peça teatral. Entenderam? Bora ver o outro? Veja aqui. A narrativa. O que é a narrativa? É a forma de transmitir o conteúdo do teatro, da peça teatral. Ela pode ser triste, ela pode ser engraçada, certo? Ou romântica. Uma peça teatral triste, quando os personagens vão fazer a narrativa, ela é uma peça que conte de tristeza, uma coisa que não seja calma, sempre muito triste. Qualquer peça que refira-se à tristeza. Engraçada pode ser uma comédia, uma peça teatral de comédia, então ela é uma peça engraçada. Ou romântica, alguma coisa que fale do amor, do coração, certo? No teatro é importante que a história tenha um conflito entre os personagens. Quando acontece o que é conflito? Alguma coisa que você tenha que resolver. Ou uma briga entre personagens, ou um problema que o personagem vai ter para tentar resolver, ou alguma coisa que ele se preocupe em resolver aquilo para resolver o problema. Vamos conhecer um pouco do cenário. O cenário é onde acontece a história e ajuda a entender o ambiente. Veja, se eu conto uma história infantil, eu vou botar um ambiente de uma praia? Não, eu tenho que colocar um cenário com árvores, passarinhos, borboletas, coisas que eles identificam aquele cenário, a peça
uma praia, um final de semana, eu vou botar o quê? Se eu vou para a praia, a história da peça é ir à praia, um final de semana com a família, eu não vou botar numa floresta. Vou botar o quê? O mar, guarda-sol, brinquedos de areia, a criança na areia, então aquele cenário todo, o sol, aquele cenário, então você vai identificar quando chegar, antes de começar a peça, você já vai saber se aquela peça é em relação ao verão, em relação à praia, certo? Então, através do cenário, a gente identifica um pouco o ambiente que a gente vai participar, a peça que vai ser oferecida para nós que foram assistir. Veja, em uma peça teatral, o cenário pode ser trocado várias vezes. Se você perceber, tem peça que começa com um cenário, depois, com a continuidade da peça, eles vão trocando o cenário. Como eu dei o exemplo, bora ver agora a floresta. São uma peça que refere-se a animais. Então, os animais estão numa floresta, numa parte de muitas árvores. De repente, aquele cenário sai, fecha a cortina, quando abre, está com outro cenário. Os animais em outra parte da floresta, certo? Então, tem vários cenários, tem peça que acontece com um cenário só, mas tem peças que acontecem com outros cenários, vão trocando. Naquela hora que fecha uma cortina, aí é a hora que trocam o cenário, quando abre, está com outro cenário. O figurino são muito importantes para identificar o espaço e o tempo da narrativa. Veja, se eu conto uma história de castelo, eu posso ir de biquíni, eu posso ir de calça jeans, o personagem não, porque tem que ficar como rei, rainha da época do castelo. Se eu vou para uma praça, eu posso ir de coroa, o personagem, né? Vai de coroa, de vestido, roupa de príncipe, de princesa para um parque? Não pode. Então tem que ir com a roupa adequada para aquele cenário, para aquele momento, para aquela peça teatral. Certo? Tia vai explicar agora, mostrar uma imagem, para identificar na imagem qual é o cenário, qual é o figurino, qual é os personagens, certo? Bora lá? Vejam, temos aqui uma imagem de uma peça teatral, certo? Quem é que sabe me dizer que peça teatral é esta? Muito bem, O Mundo Mágico de Oz. Então, bora identificar o que aprendemos, certo? Nessa peça teatral tem cenário. Como é que pode identificar o cenário? O cenário é aqui, ó, a árvore, o caminho, a estrada amarela, certo? Então, quando a gente vê, imagina o que é isso aqui. Isso aqui é uma floresta. Vocês estão vendo aqui, identificando por ele. O figurino. Você sabe identificar o figurino aqui agora? Figurino. O leão, a menina, o homem de lata e o espantalho. Como é que eles estão vestidos? Eles estão o quê? O figurino deles está caracterizado com o tema da peça. Certo? Essa peça aqui, ela pode ser trocada, o cenário. Ela pode estar desse jeito, no caminho vai aparecer o quê? O castelo, vai aparecer o milharal, vai aparecer outros cenários. Também podemos identificar o quê? A narrativa dela é o quê? É a história do Mágico de Oz. A ação, eles estão contando uma história infantil, uma história que se você observar, você vai perceber que com a continuidade da narrativa deles, você vai entender toda a história, certo? Agora vamos fazer a nossa agenda. Pronto, vamos a fazer, vamos lá na página 24 do livro de arte e fazer a nossa atividade, certo? Agora a tia vai se despedir, um beijo, tchau!